Lula cometeu o seu pior erro de todos. No desespero de tentar aumentar o seu capital político, de tentar evoluir nas pesquisas, de tentar conquistar a mínima possibilidade de se tornar um candidato vencedor esse ano, ele começou a olhar os dados e entendeu que atacar o STF, propor mandato, propor impeachment, começar a ventilar que ele estaria disposto a entregar a cabeça do Alexandre de Moraes em troca de um novo mandato, começou já a se tornar um grande tiro no pé. A aposta do Lula qual seria? É impossível me impeachmentarem em um ano eleitoral. E é uma aposta muito boa. É uma aposta que a Constituição está do lado do Lula, sem dúvida. Para você fazer todo o processo que está na Constituição para você impeachmentar um presidente, vai levar muito tempo. E ele seria impeachmentado na data da eleição. Ou seja, não daria certo na teoria, mas tudo na teoria. Porque tem um processo antigo do PL que acusa o Lula de cometer a mesma irregularidade, o mesmo crime que culminou no impeachment da Dilma. E do nada, esse processo estava andando a passos de tartaruga ou mais lento. E do nada ele é acelerado, ganha relator, começa a ser visto, começa a ser discutido, em breve será votado. E aí, obviamente que a Constituição nunca permitiria um impeachment acelerado. Mas eu vou te devolver uma pergunta. Você acha que o STF se importa com a Constituição? Você acha que a Constituição é um limitante para os deuses do Olimpo que jazem na Suprema Corte Federal? Eu acho que não. E aí, se eu fosse o Lula, eu ficaria preocupado. Em paralelo a isso, os defuntos começaram a acordar. Porque os analistas brasileiros de política, a maioria só repete a mesma coisa, repete a mesma coisa, repete a mesma coisa. E até que um analista pega e vê outra coisa, algum analista da patota, tem que ser um analista da patota, ele vê outra coisa, aí ele começa a falar e os outros depois começam a repetir. E agora o discurso começou a mudar. Antes era que o Lula era uma máquina de voto, o Brasil amava ele. Agora já se fala em Lula fraco, já se fala que o evento da Bahia foi um grande fracasso, já se fala que o Lula está velho demais para aturar e tolerar as intempéries da política, já se fala que ele não tem capital político. Mas é o mesmo Lula de 6 meses atrás? Ou é outro Lula? Porque não é possível. Como que um cara muda tanto assim do dia pra noite? Todos estavam falando que ele estava forte que nem um cavalo, que ninguém teria como parar, que a idade não afetava ele. E agora já se fala que a idade afeta, já fala que ele não tem capital político, já se fala que os indivíduos em volta dele são incompetentes. Coisa que eu já falo há meses e meses, a incompetência da equipe dele, e já faz muitas semanas, acho que até meses mesmo, que eu falo que existe a possibilidade do Lula não vir. E agora essa possibilidade começa a ser cogitada pela patota, começa a ser cogitada pelos grandes analistas políticos brasileiros. Porque era óbvio, meus amigos, que ele ia desidratar com os novos escândalos. Ele ainda tem a aposta do 6 por 1, ele tem a aposta do gás, que eu acho que vai ser tiro no pé, e ele também tem a aposta de outros estímulos, também tem dos 5 mil reais, só que o cara só vai sentir os 5 mil reais ano que vem, esse ano não vai sentir os 5 mil reais. Então, na teoria, possivelmente, isso foi um grandíssimo tiro no pé, esses gastos exorbitantes, isso vai condenar ele a perder. Essa é uma teoria agora que está sendo dita por outros analistas. Mas em paralelo a isso, a parte fundamental que eu gostaria que você refletisse é como que o Lula pretende dar um somebody love no STF. Vou te mostrar tudo agora na íntegra. Vamos começar com o pé direito. E o primeiro ponto que eu vou mostrar para vocês é o comentário do Haddad sobre o Bolsonaro. Você acreditando ou não, tem um vídeo para provar. O Haddad chamou o Bolsonaro de fenômeno. É, meus amigos. Será que o Haddad virou bolsonarista? É, meus amigos. Surpreendente, não é mesmo? Mas antes de começar, curte o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, se recorde que hoje, depois das 8 da noite, teremos live e eu te espero lá. E agora, vamos começar. Presta atenção nessas colocações do Haddad. Esse cara é muito bom, né? Pouquíssimas vezes eu concordei com o Haddad, mas agora eu tenho que concordar. Presta atenção na leitura do homem. Muito curioso do ponto de vista político-eleitoral, porque é uma transferência de voto quase que independente do candidato. É assim que eu vejo o fenômeno, que é coisa rara na política. Em geral, transferência de voto existe, mas dessa maneira é uma coisa muito única, que eu não tenho lembrança
E de transferência de voto, ele entende, porque ele já foi poste, né? A gente tem que lembrar disso. Precedente no Brasil e poucas de precedente fora. Uma transferência praticamente automática, né? Em relação a quem ele escolher. Tanto é que você viu que, a partir do momento que se firmou a candidatura do Flávio, ele foi angariando apoio equivalente ao de qualquer outro possível candidato do campo bolsonarista. Então, eu não vejo como... Eu vejo como indistinto, porque para o eleitor do Bolsonaro, aparentemente, tanto faz quem vai representar o Bolsonaro. É assim que eu vejo, inclusive nas conversas. Ministro, não ele é quem ele escolher, entendeu? Meus amigos, o homem tem capital político, o homem tem a sua base eleitoral, pelo que parece. Entende o desespero do Lula? Entende por que o Lula, o STF e esses políticos tiveram que trabalhar tanto, gastar em negociação, gastar em dinheiro, gastar em tudo para enjaular o Bolsonaro? Porque o cara tem muito capital político. Eu não falei que tinha, ele tem, ele consegue fazer essa transição de forma gigante. E eu falei que quando você prende um político, tem duas narrativas que pegam. Ou ele é totalmente isolado politicamente, capital político se rasga, ou o capital político se amplifica. No caso do Bolsonaro, aconteceu a amplificação, ou seja, foi um mega tiro no pé. Manter o Bolsonaro em pauta durante todo o mandato do Lula. Todo erro do Lula se comparava ao Bolsonaro, e cada vez que ele perdia um processo, ele se tornava mais perseguido político. As pessoas se conectam muito mais com a vítima do que com o vilão. Seguindo agora, presta atenção no que está acontecendo aqui no nosso vizinho, em Cuba. Isso aqui é muito importante para entender como o Trump vai lidar com o Brasil. Apertou o cerco, e quem está sentindo agora é o turismo em Cuba. A tentativa dos Estados Unidos de cortar o envio de combustível para a ilha já começa a fechar hotéis em pleno paraíso caribenho. Pelo menos 2 grandes resorts em Cayo Coco devem suspender as atividades neste fim de semana por falta de gasolina. Em um deles, o problema nem é manter o hotel funcionando, é fazer os funcionários chegarem ao trabalho. Sem combustível, cerca de 200 hóspedes vão ser transferidos para outro resort, a 50 quilômetros de distância. Funcionários culpam diretamente as sanções impostas por Trump. Gente que trabalha há mais de 20 anos no setor diz que já viu o hotel fechar por furacão, mas nunca por falta de combustível. O governo cubano confirmou que está reorganizando o setor de turismo para manter o máximo possível de hotéis abertos durante a alta temporada, tentando preservar a entrada de dólares no país. Desde janeiro, Washington bloqueou o envio de combustível da Venezuela, principal aliada de Havana, e Trump ainda ameaçou tarifas contra países que continuarem enviando petróleo para a ilha. As chegadas de turistas caíram 18% no último ano e estão no nível mais baixo em mais de 2 décadas, fora o período da pandemia. Meus amigos, Cuba vai de arrasta. O Trump tem feito sua limpeza na América Latina de forma muito bonita. E agora saiu uma notícia que eu não sei se é verdadeira, que vocês estavam me cobrando sobre o caso do Epstein. E agora saiu uma notícia que dá uma ajudada no Trump, presta atenção. O Trump ligou para o chefe de polícia de Palm Beach, na Flórida, ao saber que Jeffrey Epstein estava sendo indiciado por abuso de menores. Na ligação, ele elogiou a investigação e disse que todo mundo sabia que Epstein estava envolvido em atividades suspeitas. Trump afirmou que Ghislaine Maxwell era sua operadora e sugeriu que a polícia concentrasse as investigações nela. Disse também que havia expulsado Epstein da sua casa por esse motivo. As informações constam em um relatório do FBI, produzido à época e divulgado agora. Epstein comandava uma rede internacional de tráfico e exploração sexual de menores e morreu na prisão em 2019. Ghislaine Maxwell cumpre a pena de 20 anos pelos mesmos crimes. Não se sabe se isso aqui é verdade, tá? Por que ele não mostrou isso antes, por exemplo? Acho estranho. Então pode ser verdade, como pode não ser verdade, mas esse processo vai gerar muito tumulto ainda no mundo inteiro. Tem muita gente envolvida. Saiu até o nome da, não sei o que, Gimenez, da Gisele Gimenez, daquela moça que apresenta o programa Super Pop, apresentava, não sei. E saiu o nome dela também, recebeu mais de 12 milhões de dólares do Jeffrey. Não sei qual o motivo, ninguém sabe, mas esse homem está conectado com todo mundo, tá? Com todo mundo. E agora, presta atenção nessa inovação da Lockheed Martin. Para quem não sabe, Lockheed Martin é uma das maiores empresas do mundo de produção de armamento. Presta atenção. A gente está entrando em um momento, meus amigos,
de um novo tipo de arma. Uma arma que ela não precisa de um ser humano e ela pode ficar lá, ó, embaixo do oceano, esperando por décadas, talvez, por anos e mais anos, sem grande manutenção. E aí, no momento que você precisar, você executa. Mas agora imagina que você distribui vários desses submarinos automáticos por todo o oceano do mundo. E você deixa lá. Quando você precisar, você aciona. E ninguém vai saber que você acionou. Não tem como parar isso aqui. Vai ter um custo gigantesco. Consegue compreender? Porque imagina, agora eu tenho que colocar uma base, agora eu tenho que levar uma arma. Você chama atenção, é uma coisa grande. Mas se você for distribuindo esses submarinos pelo mundo, assim, pontos estratégicos, imagina, ninguém vai te pegar. E agora imagina isso no mundo inteiro, em vários pontos, colocar no ar, no solo, colocar em outras áreas de outros países que os Estados Unidos podem fazer. Ou seja, agora a gente está vendo uma concentração de poder gigantesca na mão de poucos indivíduos. Como assim, Floriano? No passado, para você conseguir ter muita força, você precisava, bem no passado, você precisava ser um homem habilidoso com espadas. Depois veio as armas de fogo, e aí se você tivesse acesso às armas de fogo, você também estaria em uma posição muito privilegiada. Depois você tinha que ter um exército com armas de fogo em várias pessoas, e assim você vai aumentando. E o exército sempre foi uma coisa muito importante, até na época da espada, quanto mais homens com você e com espadas na mão, mais eficiente se tornava, mais poder você tinha. Agora, isso talvez não tenha mais necessidade do homem. Como assim, Floriano? Ou seja, em um momento você tinha que cooptar as pessoas, você tinha que ser o chefe, tinha que fazer um jogo político ali para conquistar as pessoas para lutar por você. Daqui a pouco não precisa. Imagina se eu tenho 10 mil robôs trabalhando para mim. Eu não preciso que você goste de mim ou não. Ou seja, estamos chegando em um momento delicado da humanidade. As coisas estão mudando muito. Os conceitos do passado estão sendo reescritos. Acabei de ler o livro Manual do Ditador. Tem muita coisa interessante, ele fala por trás dos bastidores da política, em detalhes e detalhes, diferença de autarquia para democracia. Até uma curiosidade, sabia que a distância do aeroporto para a cidade, pensa que vai ter um aeroporto, a distância de um aeroporto para a cidade mais próxima tem total correlação, a distância tem total correlação com o nível de democracia do país? Melhor, o número de curvas da estrada tem total relação com o nível de democracia. Quanto mais ditatorial, mais reta é a estrada. Quanto mais curva, mais democrático é. Vou explicar o motivo disso na live, me lembrem. Live hoje depois das 8. Mas é bem interessante, isso foi citado no livro, tem vários outros parâmetros que você pode avaliar, democracias e ditaduras, que você pensa, cara, não é possível. E faz total sentido quando é explicado. É muito interessante. Mas eu percebo algumas fragilidades nesse livro, com a atualização agora das redes sociais, de você poder fazer uma comunicação massiva, muito diferente do passado, que não era possível. Seguindo agora, governo recorre e diz ser inviável cumprir decisão de Fux sobre beneficiários apostarem em bets. Qual que foi a decisão do Fux? Impedir, proibir que beneficiários do Bolsa Família pudessem apostar o seu dinheiro da Bolsa Família em bets. E aqui, basicamente, o governo está falando que é impossível fazer isso. Amigos, o beneficiário tem um CPF. Quando o cara vai cadastrar na bet, tem um CPF. É só você bloquear o CPF do apostador, do CPF de quem está no CPF da Bolsa Família. Simples, acabou. Se tiver precisar de alguma ajuda, eu posso desenhar também. CPF, aí você coloca um IFE. Quando o cara digita o CPF lá no coisa, se IFE, se tiver nessa lista, não pode autorizar. Aí faz isso aqui e acabou, problema resolvido. Próxima questão. A grande realidade é que eles não estão querendo bloquear isso porque o lobby das bets no Senado, no Congresso é muito grande. E provavelmente as bets vão jogar muito dinheiro em muitos políticos esse ano. E aí eles estão fazendo esse somebody love. Espero que não dê certo. E o Brasil cada vez melhorando mais, olha só. Brasil repete pior posição em índice de corrupção da Transparência Internacional. Parabéns, tinha que dar um troféuzinho ao Lula, né? Porque ele que é o presidente, né? Acho que um troféuzinho ia ser interessante. Vamos fazer a vaquinha para mandar um troféuzinho pro Lula? É muito triste, né, meus queridos? Seguindo. Aqui tem a revolução que eu gosto de falar para vocês. Ó. Marco Antônio Costa, conhecido como Superman, anuncia que irá concorrer a deputado federal no estado de Minas Gerais pelo Partido Novo. O que eu vim falando para vocês? Isso aqui é um ponto que pode ajudar muita gente. Ajudar o país, que eu quero dizer. Esse indivíduo, ele consegue, na minha cabeça, não sei quão capital político ele tem, mas me parece que tem bastante, ele tem muita audiência. Ele possivelmente ele vai subir como deputado federal, que ele vem, não é? Como deputado federal, sem precisar vender a sua alma para nenhum empresário ou nenhum político
já da patota. Ou seja, a gente vem assistindo uma limpeza da política brasileira. E dito isso, presta atenção nisso aqui que eu nem sabia. Sabia que existe indiociata? Aconteceu uma indiociata do Bolsonaro. E o Lula ficou triste, porque os índios eram dele, né? Os índios eram dele, mas os índios estão fazendo indiociatas por Bolsonaro. Amigo, o Bolsonaro vai ganhar de forma gigante. Nem sei onde fica isso aqui, mas é um índio consciente, né? A indiarada inconsciente fazendo indiociata. Acho que isso nem deve existir no dicionário, mas eu achei muito bom, Em contrapartida, que eu falo que vai ter essa limpeza, a gente está tendo um ruído grande dentro do PL e o Nicolas está começando a se posicionar de forma mais incisiva, que corresponde ao tamanho dele. O Nicolas hoje é um cara muito grande, muito poderoso na política brasileira, que está sendo gambelado pelos lobos da política, pelos velhos da política, e ele agora resolveu reagir. Presta atenção. O deputado federal Nicolas Ferreira pode deixar o Partido Liberal se a legenda continuar filiando pré-candidatos fora do que foi acordado com os atuais correligionários. O pedido coletivo do grupo, que faz parte da legenda em Minas, é que o partido não receba políticos com mandato, pois a medida aumenta a competitividade interna. O pleito específico de Nicolas é para que a sigla não filie nomes que não compartilhem dos mesmos valores que os dele. Tá muito certo. Com 1.300.000 votos na eleição passada, a expectativa interna é que ele bata o próprio recorde e chegue à marca de 2 milhões. Nessa projeção, poderia eleger até 10 deputados com seus votos excedentes. Segundo interlocutores, o deputado não quer que sua votação beneficie candidatos que não seriam escolhidos pelo seu eleitorado. Pelo que a coluna apurou, Nicolas Ferreira vai se reunir com o presidente nacional do partido, Valdemar da Costa Neto, e com o Domingos Sávio, presidente estadual, ainda neste mês. Se a legenda continuar desrespeitando o acordo, que segundo seus interlocutores está registrado em ata, ele vai reavaliar a permanência no partido. Os detalhes e a lista... Ele está certíssimo. Ele é um cara que vai carregar muita gente pra dentro. Então ele tem que ficar de olho em quem vai estar abaixo dele pra ele não carregar a gente demais, né? E não carregar gente ruim que vai atrapalhar ele. Ele tá certíssimo. O Nicolas é muito grande. E ele tem que se posicionar dessa forma mesmo. Ele tem que ter responsabilidade sobre todos os seus votos. Essa é a realidade. Essa é a grande realidade. Seguindo agora, Kassab colocou na mesa. O Kassab deu aula aqui, ó. Kassab nega apoio a Lula e insiste em projeto próprio do PSD. Se o Kassab for apoiar alguém, não vai ser o Lula, né, meus amigos? Não vai ser o Lula. Eu espero muito que não vai ser o Lula. Enquanto uns fazem um papel que, na minha humilde opinião, é minimamente respeitoso do Kassab, não vou apoiar o Lula, vou tentar pelo meu próprio projeto, outros estão se vendendo como nunca se venderam. Ciro Nogueira interrompe bombardeio digital a Lula e se reaproxima do PT por palanque. Amigos, esse Ciro Nogueira é uma decepção, hein? É, meus amigos, decepcionante. Eu torço muito para que ele não ganhe um cargo. Nem de síndico esse cara pode ganhar. É sujo. Seguindo agora, o Lula não consegue uma vitória em nenhuma negociação. A única vitória que ele conseguiu foi do fracassado do Ciro, né? Do resto, não tá conseguindo com ninguém. Presta atenção nisso aqui, ó. Não, e acabou. Exatamente, Thaís. Publicamente, Rodrigo Pacheco ainda não fala que decidiu que não será candidato, mas em Minas Gerais ele confidenciou a aliados, tem feito reuniões durante toda a semana e tem dito que não será candidato ao governo do estado. Ele já havia adiantado essa informação ao próprio presidente Lula na época da indicação de ministro para o Supremo Tribunal Federal, em que Lula indicou Jorge Messias e Rodrigo Pacheco também estava no páreo. Ele se reuniu com o presidente e disse que deveria sair da vida pública, seria seu último mandato, este de senador, que termina no final deste ano. Agora, Pacheco tem dito abertamente, segundo seus aliados em Minas Gerais, que não será candidato, liberando inclusive nomes que podem concorrer ao pleito neste ano. Pacheco deve reunir nos próximos dias com o presidente Lula. Marcola, que cuida da agenda do petista, já iniciou esse contato para ver que dia o Pacheco poderia se reunir com o presidente Lula. E nessa reunião, eles tratariam de 3 cenários. Em um cenário em que os dois concorreriam, Lula a presidente e Pacheco ao governo do estado, e os dois pudessem ganhar as eleições, aí fariam governos alinhados. Em um cenário em que o presidente Lula ganharia as eleições, e aí Pacheco não vencendo seria uma possibilidade de indicação
para o Supremo Tribunal Federal. Ele não aceitou nada, meus amigos. Ele não aceitou nada e o Lula cada vez mais isolado. Por quê? Para você chegar à presidência, entenda o seguinte, você precisa de todo um mecanismo. Você precisa de prefeitos para puxar seus votos. O Lula não tem. Você precisa de governadores para te dar palanque. O Lula não tem. Ou seja, simplesmente ele não tem a estrutura, não tem a máquina. Floriano, e os governadores que apoiaram ele na última eleição? Estão todos caindo. Bahia não vai ganhar. E os outros, vários outros estados do norte e nordeste estão muito fracos. Já são cotados para perder. No Ceará, o Ciro possivelmente pode vir e ganhar. Ou seja, ele tem cada vez menos palanque, uma situação cada vez mais sensível, e eu nem falei do internacional. E o que eu venho falando para vocês, que ele está fraco cada vez mais, agora se torna, olha só, Bruce Barbosa, direita rachada, ameaça 26. Isso aqui é uma verdade. Isso aqui é uma afirmativa verdadeira ainda, mesmo que o outro também esteja mal. Lula cancelou candidatura por insegurança. Tradução, Lula fraquíssimo, sem vice, sem apoio. Quem tá rachado? Não, isso aqui não tira... Pô, você tem dois pratos quebrados. Você tem um prato da direita que tá rachado. Você tem um prato da esquerda que tá rachado. O da esquerda tá rachado, deixa o da direita sem tá rachado? Não faz nenhum sentido essa afirmativa, mas beleza, vamos seguir. PT comemorou 46 anos em Salvador. Plano original, lançar Lula candidato na festa. Mudou. Cenário não está maduro. Movimento seria prematuro. Precisa monitorar programas sociais antes. Tradução. Invencível em 2022, agora precisa testar terreno antes de anunciar. Confiança tá alta. Isso aqui é uma ironia, obviamente, mas, cara, acho que ele nunca se posicionou como invencível em 22. Ele ganhou por 0,5%, 1%, muito pouco. Enquanto isso, manchete do dia. Direita rachada ameaça vitória em 26. Espera, vamos ver essa rachadura. Flávio cresce de 6,6% para 16% em um mês. Tarcísio, 40% em São Paulo, governador popular. Ratinho, Caiado, Zema... governador popular, Caiado, Ratinho, Zema, todos com números. Eduardo Michele, reservas técnicas, problemas da direita. Tem candidato demais, vai precisar escolher quem ganha. Agora a esquerda ainda. Lula, 80 anos, rejeição 51%, pesquisa mostra 57%, acham que não deve concorrer. Olha isso aqui, já começou a se falar, tá vendo? Vice, indefinido, Alckmin inseguro, MDB não confirma, PSB incerto e o PSD já caiu fora também. Aliados confirmados, PSOL, PCdoB. Centro fugindo, MDB não apoia mesmo sendo parceiro histórico. PSD não apoia, União Brasil não apoia, sobrou o PT puro sangue e a extrema direita. Mas jornal fala que a direita tá rachada. Mas eu não entendi que essa vocação da direita. A direita tá um pouco rachada. Começaram a brigar esses dias, pô, na frente de todo mundo, da família Bolsonaro. Mas você conseguiu entender o teor dessa colocação. Antes todo mundo falava que o Lula estava indo para cima, estava invencível, e agora nem tanto. O Flávio cresceu de forma demasiada. E por isso que eu iniciei esse vídeo com as falas do Haddad. Porque nos bastidores eles devem estar muito surpresos com a capacidade de transferência de voto do Bolsonaro. Eles não acreditavam que isso ia acontecer, só que aconteceu. E agora a gente vai ver uma transformação gigantesca. Agora presta atenção nessas colocações da Globo sobre o Senado. O Senado vai seguir em disputa, isso já foi anunciado desde o ano passado, desde 2024 para ser mais exato. Presta atenção. Pode anotar para me cobrar depois. Você nunca ouviu falar tanto de eleição para o Senado quanto vai ouvir daqui até o dia 4 de outubro, quando estarão em disputa 2/3 das 81 cadeiras dessa Casa do Congresso. Segundo o jornal Valor Econômico, um levantamento do Google Brasil mostra que as buscas por esse assunto na plataforma explodiram em janeiro na comparação com o mesmo período de 2022. Enquanto isso, os políticos fazem um outro tipo de busca. Eles procuram nomes com potencial para conquistar esse voto, que historicamente é o último a ser decidido pelo eleitor, mais preocupado com outros cargos. Daí Lula jogar na roda das especulações nomes de peso do governo para concorrer ao Senado por São Paulo. Daí Bolsonaro, preso e tudo, articular o lançamento em vários estados do maior número possível de apoiadores, inclusive 2 que carregam o sobrenome dele. A gente ainda vai falar muito dessas histórias. A grande realidade é que a direita tem muito mais candidato forte para o Senado do que qualquer parte da esquerda. Ou seja,
o STF tá no sal. E aí, eles estão querendo já fazer amizade, olha só, presta atenção. Foi protocolada na última. Possível impeachment. PL acusa Lula de pedaladas fiscais e protocolação no STF. A ação estava parada há muito tempo, olha o que aconteceu agora. Semana pelo Partido Liberal lá no Supremo Tribunal Federal. No documento protocolado, eles afirmam que o governo federal ele teria instituído um sistema que permite a execução de despesas fora dos limites legais, que, segundo a legenda, compromete a transparência das contas públicas e cria uma estrutura paralela de financiamento estatal. De acordo com o documento, aproximadamente 89 bilhões e 900 milhões de reais teriam sido retirados do teto de gastos por meio de exceções legais e créditos extraordinários. Para o Partido Liberal, esse mecanismo transmuda o regime fiscal em simulacro de legalidade. Com base nesses argumentos, o partido pede, então, que o Supremo Tribunal Federal reconheça a inconstitucionalidade de mecanismos utilizados pelo governo e determine a recomposição de limites fiscais. É importante a gente destacar aqui, Neila, que o impeachment de presidente, ele não é encaminhado e nem analisado pelo Supremo Tribunal Federal. Fica a cargo ali do Congresso Nacional. O STF... Isso aqui na teoria. Isso aqui é na teoria. Na Constituição. Constituição não está sendo muito bem respeitada nos últimos anos, né? Só entra em cena nessas situações, ele só pode ser acionado para garantir o rito constitucional, que é poder definir aí como o processo deve tramitar, corrigir vícios formais, como, por exemplo, prazos, votação, comissões, quórum, e também garantir aí o direito de defesa e contraditório, como, por exemplo, aconteceu no caso do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, onde o Supremo Tribunal Federal acabou fixando aí regras do rito. Ele também entra nessas situações quando julgar mandados de segurança. Parlamentares ou então partidos, eles podem recorrer ao STF alegando aí desrespeito à Constituição, abuso de poder, atos ilegais do presidente da Câmara ou então do Senado Federal. O STF, então, ele deve decidir se o ato é constitucional. Isso que estava sem pressa, estava rolando lá no STF. Agora, já definiu o relator, presta atenção, Gilmar Mendes será o relator da ação do PL sobre o orçamento paralelo do Lula. E a gente sabe que o Moraes e o Gilmar têm aquele troca-troca. Quando um é alvo, o outro pega e defende. E aí, na teoria, o Moraes está sendo alvo do Lula nos últimos dias. Essa é a teoria. Na teoria, o Gilmar vai jogar para o amigo, ou seja, vai tentar ajudar o amigo. Ah, Floriano, isso aqui pode gerar um impeachment, pode gerar alguma coisa? Acho muito pouco provável. Mas isso aqui pode ser moeda de troca para mudar o discurso do Lula. O Lula já está ruim das pernas indo para esse discurso. O Lula já está ruim das pernas nas eleições por definição. Se ele começar a ser podado do que ele pode falar ou do que ele não pode falar, a chance dele vai diminuir de forma extrema. E para piorar tudo isso, olha isso aqui, olha que coisa bonita, olha que coisa bonita. Uso de verbas públicas em desfile que homenageará Lula vira alvo no TCM e no TCE do Rio. Deltan Dallagnol acionou os tribunais de contas do Estado e do município para suspender em caráter cautelar repasses do governo do Rio de Janeiro e das prefeituras do Rio e Niterói que sirvam para custear itens de desfile de escola de samba na Sapucaí. Mulher. Amigos, complicado. Vocês estão vendo que o cerco está se fechando? O cerco está se fechando e obviamente que tudo isso aqui é judiciário. Aí o judiciário tem que topar fazer esse processo. Se a amizade do Lula com o STF miar, possivelmente, todas essas vistas grossas que têm acontecido, porque tem acontecido muita vista grossa, o cara simplesmente, de forma tranquila e fácil, ele tá estimulando uma escola de samba, pegar e fazer um enredo em nome dele em ano eleitoral. Ou seja, obviamente existe um viés. E o que acontece? Exatamente, a justiça não faz nada. O Deltan Dallagnol tá tentando fazer alguma coisa, mas não fez nada até agora. Mas se miar a amizade com o STF, eu acho que pode acontecer muita coisa. Amigos, lembrem da live hoje depois das 8 horas. E antes de terminar, presta atenção nisso aqui, ó. Teve mais promoção hoje lá no grupo, ó. TV de 50 polegadas por R$ 1.600. Temos também tênis de luxo de R$ 800, tênis da Nike, por R$ 359, original. Seguindo, também tivemos tênis de R$ 230 da capa, ó. Bonito tênis também, de 230 por R$ 93, também original. Também tivemos
Camisa da Insider, de 189, 190 por 68. Também original. Meus amigos, se você quiser entrar e aproveitar as melhores promoções do Brasil, clica no link da descrição para entrar no grupo de promoções, ou pode usar o QR Code, e também tem um link na descrição que está fixado o link, tá bom? Um abraço, até a próxima, e daqui a pouco começa a live. Valeu!